Oi, Laura. Boa tarde, tudo bem, querida? Então, nós vamos dar hoje a nossa penúltima catequese, tá? Semana que vem a gente encerra esse ano e ano que vem, em março, tu retorna, né? Para fazer a crisma, para receber o sacramento da crisma em abril. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o sacramento da confirmação ou crisma. Encontro na página 267. Então, o sacramento da confirmação ou crisma, juntamente com o batismo e a Eucaristia, Laura, constitui um conjunto dos sacramentos da iniciação cristã. Né? São 3 os sacramentos, né, da iniciação cristã: o batismo, a crisma e a Eucaristia. Nós encontramos e compreendemos os fundamentos essenciais para a nossa vida cristã. O batismo, Laura, amadurecem na fé. São fortalecidos pelo sacramento da crisma e se nutrem com a Eucaristia. Então devemos sempre receber a Eucaristia para ficar nutrido com esse sacramento e que a nossa fé sempre aumente. Eu queria também distinguir aqui entre o crisma e a crisma. O que é o crisma? O crisma é muito importante, é o óleo consagrado pelo batismo na quinta-feira santa da quaresma, né? É uma missa, normalmente na catedral, na diocese, com a presença de todos os padres, diáconos, né, da diocese, fiéis, leigos, leigas, religiosas. E é usado esse sacramento, é consagrado pelo bispo, e ele é usado durante o ano todo, na crisma, né, na unção dos enfermos, da ordem e no batismo. Então, a crisma refere-se ao sacramento. É o sacramento que tu vai receber. Tu vai receber o sacramento da crisma. É o ato de ser crismado. Quando o bispo, depois de ter imposto as mãos sobre os crismando, os unge aplicando um óleo, né? Um óleozinho aqui sobre a testa. Ele faz assim: Laura, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Aí tu responde: Amém. A paz esteja contigo. E tu responde: e contigo também. Mas tu perguntaria: mas catequista, para que ser crismada? O crismado, Laura, ele participa da unção de Cristo. Os profetas sempre já anunciavam, né, que o Espírito Santo repousaria sobre o Messias esperado, em vista da sua missão salvífica. Já no Antigo Testamento, sabe, Laura, os profetas já anunciavam que viria um rei, que seria o nosso Salvador. As Escrituras atestam que o Espírito Santo desceu definitivamente sobre a concepção e o nascimento virginal de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Jesus é ungido do Pai, isto é, o Cristo. Sabe, Laura, essa plenitude do Espírito Santo não devia ser apenas a do Messias, devia ser comunicada a todo o povo. Ele mesmo, à mesa com os apóstolos, na última ceia, ele nos disse que enviaria o Espírito Santo para recordar tudo o que ele havia testemunhado, que os apóstolos tinham testemunhado, tinham escutado a sua pregação enquanto ele esteve aqui, depois do seu batismo, quando ele começou a pregar a palavra, né? A curar os doentes, a fazer vários milagres. De fato, Jesus enviou o Espírito Santo. Lembra que a gente outro dia falamos sobre o Pentecoste, que foi a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos? E os apóstolos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a proclamar as maravilhas de Deus. Eles foram evangelizar. Então, ser crismado, Laura, é muito importante. É participar da unção de Cristo, que quer dizer participar da missão confiada à igreja.
O próprio nome cristão já deriva de Cristo ungido. Então, crisma, um sacramento necessário. Sabe, Laura, pela crisma nós somos enriquecidos com a plenitude dos dons do Espírito Santo. A crisma produz o crescimento e o aprofundamento e o amadurecimento da graça batismal. Confirma a graça batismal. Aumenta em nós a consciência sobre os dons do Espírito Santo, recebidos já no batismo, né? E novamente nós recebemos. Une-nos mais solitariamente a Cristo pelo amadurecimento da fé. Nos torna mais perfeita e comprometida a nossa vinculação com a Igreja. Dai-nos uma força especial. O sacramento da crisma, ele dá uma força especial. Tu vais sentir isso aí no dia da tua crisma. Tu vai ficar com mais fé, mais esperança. Imagina, tu vai receber os dons do Espírito Santo, fortaleza, ciência, sabedoria, inteligência, temor de Deus, piedade, conselho. Então, essa é a força que nós recebemos no dia da nossa crisma. E também nos capacita-nos como verdadeiras testemunhas de Cristo para confessarmos com valentia o nome de Jesus Cristo. Para que nós não tenhamos medo de falar desse Cristo que morreu na cruz para nos salvar. E como eu sempre digo, Laura, quando nós falarmos de Cristo, a gente tem que encher a nossa boca, porque Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso herói. Olha ali, morrer na cruz para nos salvar. Então, o crismado, pela sua crisma, com a imposição das mãos que o bispo vai fazer sobre vocês, crismado, no dia da crisma em abril, né, das mãos, com a unção do óleo, né, que eu já falei aqui, né, seu batismo dando as 3 missões para nós, né, quando a gente recebe o sacramento da crisma, a gente recebe 3 missões. E qual é essa missão? Ser profeta, poder profetizar a palavra de Deus, sacerdote e rei. Da mesma forma, como se explicaria isso, catequista? É como Jesus viveu. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, falar como Jesus falava, pensar como Jesus pensava, agir como Jesus agia. E com certeza, Laura, a gente vai sentir bem melhor, vai sentir cheia do Espírito Santo. Mas, meu anjo, para não me alongar muito, eu quero que dê uma boa lida em tudo, tá? Começando o sacramento da crisma, né? Já desde o início, te aprofundando bem, desde o início, na página 265, né? Até o final, ok? E para a semana que vem, Laura, eu queria que tu desse uma pesquisada sobre os 7 dons do Espírito Santo e fizesse uma síntese, né? Me explicando o que significa cada um. Manda pelo áudio, né? Não precisa ser de vídeo, mas um áudio me explicando como é que tu entendeu os 7 dons do Espírito Santo, né? Sabedoria, inteligência, ciência, temor de Deus, fortaleza, piedade e conselho. Tá bom, querida? E também eu queria que tu também estudasse muito bem, também aqui assim, na página 266, a oração que todo crismado deve saber. Tá? Vocês vão rezar no dia da missa. Tem que saber de cor. Esta oração, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Qualquer dúvida é só perguntar, tá bom, querida? Beijo.